Para quem não me conhece, eu sou Moara, eu sou assessora de casamento. Hoje eu trabalho na Casamentos, que é a nossa casa de festas aqui no Rio de Janeiro. Mas esse perfil aqui veio para revolucionar muitas coisas, então em breve teremos novidades. E este casal que vocês estão vendo aqui são Bia e Marcos, o casal Dona Meli, meus convidados de hoje. Então, já quero agradecer a vocês por vocês terem aceito o convite. Muito importante para mim vocês estarem aqui. E fale um pouquinho aí de vocês, o que a Dona Meli oferece? Então, a gente já tem aí uns 6 anos, a gente fez 6 anos de Dona Meli agora em fevereiro. E a gente oferece identidade visual exclusiva. Assim, a gente tenta entender o que o casal está buscando, qual é o estilo deles, do casamento, da festa, e traduzir isso no convite, na papelaria, na identidade visual como um todo. Então, todos os nossos projetos são exclusivos e o primeiro contato que o convidado tem vai ser no Save the Date, no convite. Então, a gente sempre tenta traduzir isso o mais fiel possível ao que eles estão imaginando para a decoração e para o casamento em geral. E a gente que agradece o convite, tá? A gente que agradece. Imagina! Deixa eu falar, a Terezinha falou que só tá vendo os olhos de vocês. Ué, pra gente... Pessoal, pra mim tá normal. Muito aproximado. Eu tô vendo vocês assim, o rosto de vocês por inteiro. Pessoal, digam aí se tá ok. Se o enquadramento tá bom. Aí, porque pra gente tá até aqui no meu pescoço, assim. Interajam, gente, por favor, digam aí se tá ok. Fala se tá bom, gente. A luz tá boa, tá É só um ok, é rapidão. Se tá com som, aqui tá normal. Beleza. Então pronto. Então vamos lá, vamos continuar. Então tá, vamos falar de convite, né, gente? Vamos! Eu quase não gosto, né? Pois é, eu também sou super suspeita, porque eu amo papelaria. Quem me conhece sabe que eu amo papel, amo segurar papel, amo design, amo estampa, amo tudo relacionado a isso. Então, para mim é muito fácil falar sobre convite. Mas a gente precisa agora falar para quem não é apaixonado, que nem a gente. Essa pessoa precisa entender a importância do convite, né? Sim. E aí, o título da nossa live de hoje, eu quis parafrasear as escolas de samba, que elas sempre têm uns enredos muito esquisitos, né? E aí, o nosso enredo aqui hoje é o abre alas que eu quero passar, vai pro lixo, mas precisa ser um luxo. Com certeza, você arrasou, adorei o título. E aí, resume bem, né? E aí, com essa primeira frasezinha de eu abre alas que eu quero passar, o que eu quis dizer é que o que você já falou aí, o convite é o primeiro contato que o convidado tem com a festa de casamento, né? Então, ele de fato é esse abre alas aí que eu tô dizendo. E aí, enfim, no meu script aqui tem uma pergunta se vocês concordam com isso. E você já falou aí que sim, mas fica à vontade aí para discorrer. Com certeza. Que a gente mais ouve. A gente mais ouve. Eu quero mandar um beijo para Marília e para Marcelo. Nossos noivos estão online aí assistindo. Sejam bem-vindos. Então, é muito importante, cara, porque assim, é o primeiro contato que todo mundo vai ter, né, com a sua festa. Se você tiver um convite michuruca, as pessoas vão esperar uma festa, sabe, um casamento meio assim. Então, você tem que mostrar, tipo, se vai ser um casamento clássico, se vai ser um casamento na praia, se vai ser uma coisa mais despojada, no campo, temático. É muito, assim, é muito através disso que eles vão entender como eles vão vestidos, o que eles vão esperar, o horário da festa. Então, assim, é realmente o primeiro contato. A gente brinca que é como se fosse um trailer, né, de um filme. Quando sai um trailer, você vai decidir... Às vezes, você vendo o trailer, você já decide que você não vai assistir aquele filme, ou de que você não vai dar tanta importância, vai esperar sair em DVD vai esperar sair no stream para poder assistir. DVD, denunciou a idade. Marcos, eu não queria comentar não, mas já que ele me falou. Mas você, ali naquele momento, você já está tendo uma decisão de vai ser legal ou não, né? Então, o convite acaba sendo a mesma coisa e mais do que no exemplo que eu dei do vídeo, né? O convite tem a coisa tátil, né? Você sente ali, até em gramatura de papel e tudo tipo mais, papel, textura. tipo você tem uma sensação diferente, parecido com um cartão de visita, né? Quando você tem um cartão de visita de uma mega empresa, por exemplo, a gente dá muito esse exemplo de advogados, né? Mega empresa de advocacia e tal, são aqueles convites bem grossões cartão, e bem... aqueles cartões bem grossões e uma coisa imponente, né? Então, o convite acaba sendo um pouco por aí também. E aí a impressão, né? E aí vocês falaram aí sobre o casamento no campo, casamento na praia. O convite é bem isso, ele vai ditando o teor da decoração em si, da festa, né?
E aí a pessoa já consegue identificar ali pelo papel o que ela vai esperar. Se é um casamento mais clássico, se é um casamento mais simples, se é um casamento de dia, de noite, ela já se é um casamento aí cheio de pompas e purpurinas, Sim, ela já com consegue certeza. identificar isso, né? E aí eu queria saber, eu sei que a gente está trabalhando em home office, né? A maioria da galera aí está trabalhando em home office. Eu não sei se vocês têm acesso a isso neste momento, mas eu queria saber se vocês têm aí algum convite que vocês possam mostrar pra gente, só pra galera entender. Olha, esse convite é de um tipo de casamento assim, assim, assado. Esse outro convite Sim. é de outro tipo de casamento. Tem? Tá, eu separei alguns. Eu separei alguns aqui. Eu então não tô com todo o meu portfólio aqui, mas eu separei alguns para vocês entenderem justamente isso. Porque o que eu costumo dizer é que nem sempre tem muita gente que pergunta se tem, por exemplo, que colocar o traje descrito no convite, traje, esporte fino, passeio completo. E isso nem sempre é necessário. Você pode colocar se você quiser, mas o convite já faz esse papel. Quando você entrega o convite, você já sabe que você não dá pra fazer de chinelo, de calça jeans, entendeu? Então já faz esse papel. Vou mostrar alguns aqui pra vocês visualizarem melhor. Por exemplo, esse convite aqui, ó. Ele já não, já dá pra ver que não é um convite clássico, não vai ser um casamento na igreja, uma coisa Não vai ser no clássica, Copacabana ó. Palace. Exatamente. É uma coisa super leve. Foi lá no Locanda, lá em Petrópolis, de dia, sabe? É uma coisa super leve, super natureza. Aqui a gente aquarelou exatamente as folhas e flores que ia ser usada na decoração, que foram usadas pela Andrea Caps na decoração e que ficou maravilhoso. Então, é uma coisa realmente mais leve, mas nem por isso você recebe esse convite e você acha, tá tudo bem eu ir de calça jeans. Porque, por exemplo, a gramatura, olha, não sei se vai dar pra ver, mas a gramatura já faz esse papel. Já não é um convite que é super molinho, sabe? Que parece que a pessoa nem se preocupou com isso. Ó, outro exemplo de convite também no campo. Lindo, lindo, lindo. Outro formato, Tô apaixonada por vocês. mais moderno. Ó, esse foi da Tainá e do Mumuzinho. Já é um formato em pé, que é um formato mais moderno. Já teve um tipo de impressão diferente aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Tem um brilhinho. Tem, e foi de dia nomes. também. Ó, pois é. E já mesmo é sendo coisa... de dia, não tem problema nenhum ter esse brilhinho. Não, nenhum. E isso é uma coisa que a gente indica realmente só usar em detalhes. A gente já viu algumas pessoas perguntando, dá pra usar, isso é o hot stamping, dá pra usar no convite todo? A gente não aconselha. Porque isso daqui é para você chamar atenção para uma informação importante, sabe? Então, enfim, coloca nos nomes, poderia colocar num brasão se fosse o caso. No caso da Tainá e do Mumuzinho, eles colocaram o brasão, olha, em relevo seco aqui no envelope. Então, eles não usaram o brasão no convite. Entendi. Vou mostrar um convite mais clássico agora. Olha, um super clássico. Como já é diferente, já é outra pegada. É outra pegada. Ele tem imã, a gente colocou o imã para fechar, ó, deixa eu ver se eu consigo. E por dentro ele já é super clássico também, ó. Em prata, com a borda em hot stamping. Aí nesse efeito que eu falei de usar o hot stamping em detalhes, aqui a gente não usou o hot stamping no brasão, usou só aqui e aqui, para não chamar atenção também para tudo, pra não ficar pesado. E acaba que quando você chama atenção para tudo, você não chama atenção para nada, né? Para nada, é verdade, é verdade. E, olha, e aí o tamanho do convite muda também, né? Sim, muda. Esse daqui já é um clássico, porque o tamanho do clássico geralmente é esse. É o deitado, né? 5x18. Isso. E aí esse daqui já é um clássico mais repaginado que a gente fez num quadrado. Mas que tem o mesmo efeito, olha. Só que só na borda e em dourado. Então você vê que a pegada já é super diferente. Você pegar um quadrado que não é super clássico e um que é super clássico, olha. Total, a pessoa já entendeu minimamente que vai ser uma festa de dia, que vai ser de repente uma festa no campo, um casamento ao ar livre e tal, outro vai ser na igreja, uma coisa mais eu não encontrei outra palavra, só me veio sisuda, mas enfim. Mais sério, mais sério. Mais tradicional. Exatamente. Mesmo, E aí, não é à toa que as reuniões de decoração, elas costumam ser antes da gente fechar o convite, né? Porque a gente precisa, de fato, entender o que o casal quer ali daquela decoração, como é que vai ser, como é que vai deixar de ser. Aí você deu até o exemplo aí das flores, da vegetação, enfim, que usou na decoração e conseguiu estampar no convite. Então, a gente faz essa reunião antes, justamente porque o convite não faz sentido a gente apresentar um convite aí todo clássico, com uma festa super rústica, com touro mecânico no meio da festa, né? Exatamente. Não combina, não pluga. E aí,
Então, é sempre isso que eu falo, gente. O convite dita o tom para o casamento. E isso não quer dizer que você tenha que gastar rios de dinheiro no convite se não for a sua prioridade. Não é isso. É. Mas também não é porque ele vai para o lixo, que é o que as pessoas falam, né? Mas vai para o lixo, ninguém valoriza. As pessoas vão só olhar as informações. Inclusive, vou fazer até um convite virtual. Eu falo, não, gente, não é assim. A gente fez um vídeo outro dia falando sobre isso, sobre essa questão do virtual, né? Que hoje em dia é muito mais comum a gente fazer muito mais peças virtuais do que era antigamente. Só que a gente fez esse vídeo justamente falando disso. De, gente, beleza, você quer fazer o virtual, é super útil, é super ok. A gente faz muita versão virtual dos convites impressos, mas a gente sempre indica que, assim, você quer fazer o virtual para a maioria, ok. Mas entrega para os mais velhos, entrega para os mais próximos. E guarda para você o convite impresso, porque tem uma sensação diferente de você receber o convite impresso, sabe? E, inclusive, até uma curiosidade aqui, que nem todo mundo sabe disso. A gente falou isso naquele nosso vídeo, né? Mas que no início da nossa empresa, quando a gente criou a Dona Melia, 6 anos lá atrás, a ideia era a gente pegar só o digital. A gente entrava com a ideia de fazer sites para os casais e fazer convites somente virtuais. Porque, né? Gente, eu acho bem que eu lembro disso. Que era lá em Botafogo, num coworking em Botafogo. Isso. Nesse ponto. Antes disso até. Antes disso, bem lá no início, antes da gente se inserir de fato no mercado, nossa ideia era essa. E a gente viu que não ia ter muito o impacto que a gente queria nos casamentos. Não ia pegar tanto para as noivas, justamente por isso que a Bia acabou de falar. As pessoas gostam de ter aquela sensação de ter sido convidadas e tal. Sim. Isso é um fato interessante, porque já teve casos de a gente saber de noivas que falaram que os convidados depois foram perguntar. A pessoa escolheu fazer só convite virtual. E aí alguns convidados foram perguntar, falar, eu fui convidado mesmo e tal, porque elas não entendem que foram convidadas. Exatamente. Elas acham que você está mandando só como se fosse por educação. Vai falar, essa pessoa... Olha, tô avisando que eu vou casar. Exatamente. Aí, tipo, as pessoas acham que vão receber o virtual e o impresso, e aí quando elas recebem só o virtual, elas falaram, bom, se eu não recebi o impresso, deve ser porque me convidou por educação, sabe? É, verdade. E sem falar que a pessoa precisa do convite individual. Que para deixar claro lá para a família que, olha, eu tô convidando você e o seu marido. Isso. Né? Os seus filhos e namoradas não estão incluídos de repente. Então é importante muito interessante. E depois lá no buffet, né? Que o buffet precisa depois contabilizar quantos convidados entraram para saber se veio mais, se veio menos. E o convite é a forma mais democrática do buffet de provar que de fato entrou aquela quantidade de gente, né? Então, papel é muito importante, gente. Muito, muito. Tipo assim, o virtual faz um papel muito interessante, mas assim, a gente indica, cara, faz o Save the Date virtual. Isso a gente 90% faz o Save the Date só virtual. E o convite mantém no impresso, porque é diferente. Porque por mais que você tenha um convite virtual lindo, ele não vai dar aquele tom que o impresso dá, entendeu? Então é diferente. E essa Desculpa. Não, pode ficar à vontade. Essa questão que você puxou do convite individual é muito interessante, porque isso é uma coisa que a gente sempre fala nas reuniões. Você tem algumas formas de indicar quantas pessoas você está convidando, né? Você tem como indicar, olha, tem ali os convitinhos individuais, né? Você põe lá para uma família e tem 3 individuais, são 3 pessoas. Mas tem gente que não quer usar o individual, enfim, prefere não usar, mas quer indicar mesmo assim. A gente indica muito isso na caligrafia ou na tag. Nunca colocar, se você quer ter essa garantia de que não vão levar mais pessoas, não coloca fulano e família. Coloca o nome das pessoas, porque aí não é tão abrangente, você consegue garantir melhor quantas pessoas estão indo, né? De uma forma sutil, né? Você está avisando de uma forma sutil, mas o recado está ali. Isso, exatamente. Ninguém foi pego de surpresa. Exato. Assim, é o que a gente fala, você tá meio que tentando evitar um dano maior. Né? Pode ser que a pessoa vá mesmo assim? Pode, mas você está diminuindo muito as chances, né? A pessoa, a partir desse momento, a pessoa é a cara de pau. Não tem como dizer que ela não entendeu o que foi mal entendido. Exato. Exatamente. E aí, quando eu falo pra galera essa questão da grana e tal, tipo, gente, ó, se não for prioridade, tudo bem, mas tem que ser uma coisa, cara, muito mais do que minimamente aceitável. Tem que ser uma coisa muito bacana. Porque é, de fato, ali a apresentação. E aí, eu falo, convites mal elaborados, eles trazem problemas, que eu falo disso no futuro, sobre esses problemas, que eu consigo, na prática,
do dia a dia ali da festa, enxergar esses problemas. Mas eu queria saber com vocês, a gente sabe que cada convite, né, quando a gente vai pedir orçamento, cada convite tem um valor diferente, né? Não é uma coisa padrão. Depende dos elementos, depende, enfim, dos acabamentos, do papel e tudo mais. E aí eu queria saber com vocês quais elementos que tem nesses convites e o que vai encarecendo o convite. Tá. Então, a gente sempre costuma dizer isso, inclusive em reunião, porque é uma dúvida muito, muito comum das pessoas entenderem o que vai encarecendo e o que não vai. O que a gente costuma dizer que encarece o convite é você misturar vários tipos de impressão no mesmo convite. Por exemplo, o nome, aquele nome que eu mostrei pra você em hot stamping, né? Aqui, esse efeito, né? Que é esse efeito espelhado. Se você mistura isso com uma serigrafia, que é o texto em relevo, e com uma impressão digital é isso aqui. Esse convite é toda impressão digital, por exemplo. Se nesse convite eu usasse a impressão digital para cá, usasse a serigrafia, que é o texto em relevo, para o texto, e colocasse os nomes em hot stamping, ele teria ficado muito mais caro. Por quê? Entendi. Porque o nome em hot stamping é uma chapa que a gente faz. A gente faz o hot stamping original, que é uma chapa que a gente manda fazer uma chapa de cobre, prensa e aí dá aquele efeito espelhado depois que passa o metalite. Aqui é uma tela, se fosse em serigrafia, seria uma tela, e passaria a tinta manualmente. E aí tem a impressão digital. Então são 3 vezes que você está tendo técnicas diferentes no mesmo material. Mesmo convite. Então isso acaba que encarece o convite. Por questão de material, mão de obra e principalmente de prazo também. Sim. Porque tem todo um tempo de secagem. Você faz a primeira impressão, aguarda 1 ou 2 semanas para secagem, faz a segunda. Então, são 3 fatores que mexem também, né? Quando você vai fazer. A tela, a chapa, o tipo de impressão, a secagem, a finalização dele, porque ele tem vários processos envolvidos. E outras coisas que encarecem também é, por exemplo, você usar um envelope da linha básica, que seria um envelope liso, não tem brasão na frente, não tem impressão, não tem nenhum acabamento especial no envelope. E você usar um envelope sob medida, que seria a gente fazer uma faca específica para o seu convite, né? Desenhar aquela faca do formato que você quer, e aí a gente imprimir e personalizar ele. Por exemplo, esse daqui, que foi o do Mumuzinho, ele tem, eu não sei se vai dar para enxergar direito, mas ele tem aqui na frente um relevo seco, e aqui dentro ele é impresso e ainda tem o bolsinho para o individual. Então, assim, ele tem 3 personalizações. Isso também vai agregando. Quanto mais coisas você incluir, mais vai agregando valor. Que são esses detalhezinhos que você mostrou aí do imã fechando. Exato. Esse detalhezinho aí da pontinha do envelope. Sim. A gramatura do papel, quanto mais grosso o papel ou não. Quanto mais grosso o papel, mais caro ou não necessariamente? Então, sim, do que a gente sempre aconselha fazer o convite no 500 gramas, que é o nosso padrão de qualidade aqui, que é esse daqui, tá? Que não é aquele papel mais fininho. O envelope já é no 250. Então, a gente não aconselha fazer o convite menos de 500 gramas, a não ser que o cliente queira muito, né? Hoje em dia, a gente trabalha com esse padrão de 500 gramas para o convite. Se você for para cima disso, aí sim, vai ficando mais caro. O 500 gramas é um pouco mais caro que o 250, mas é um caro que não pesa tanto. É um caro que vale a pena você investir. Comparado ao que a gente tinha falado antes das técnicas, é um valor irrisório. Não é o mesmo padrão de diferença que a gente está falando. Sim. A diferença é muito maior quando a gente está falando das técnicas diferentes de usar, como o hot stamping, a serigrafia e tudo mais. Que envolve produção, né? Sim, exatamente. E materiais de convite, assim, a gramatura do convite, de um 250 para um 500, não é uma coisa que pesa tanto. Mas, por exemplo, se você for comparar um convite de papel, desses que eu mostrei, e um convite de acrílico, a diferença é muito grande. Porque o acrílico é um material muito caro. Então, e a gente não usa. Tem muitas pessoas que perguntam se a gente trabalha com acetato, que é tipo um acrílico fake. Tipo, ele é uma tentativa de acrílico. Ele é um acrílico mais barato. E a gente não trabalha por conta do material não ficar muito bom, a finalização não ficar muito boa. Então, assim, o acrílico realmente é um material mais caro. Se você quer economizar, não pensa num convite em acrílico. Pensa num convite em papel, entendeu? E tem a possibilidade, de repente, da pessoa fazer, não sei, tô perguntando, determinada quantidade em acrílico para a família, para os padrinhos e o restante para os convidados. Sim, é isso que eu indico. E aí vai ajustando. É isso que eu indico mesmo. Quando os noivos vêm perguntar para mim, pedem o orçamento do acrílico e tal. Mas achei que ficou um pouco pesado para fazer para todo mundo. E tem também a questão ambiental, né? De você fazer muito acrílico para todo mundo. E aí eu indico justamente isso. Então, vamos fazer o acrílico só para os padrinhos e para os familiares.
e para os outros a gente faz uma mesma versão, só que em papel. Não só legal. acrílico, né? A gente já fez alguns modelos que levavam, por exemplo, uma pastinha ou alguma coisa a mais no convite. O convite era o mesmo, só que para os pais e para os padrinhos foi feita uma pastinha para ser colocada dentro do convite, Entendi. com informações a mais. Então a gente sempre consegue dar um jeito de fazer alguma coisa especial para as pessoas, para essas poucas pessoas que têm mais importância do casamento, né? Que são os pais, São os mais padrinhos, próximos. São mais próximos, exatamente. Ah, Ó, legal. eu até com acrílico para mostrar para vocês. A gente trabalha com esse, que é o de 2 milímetros. Aham. E aí ele Tá é bem lindíssimo. transparente, sabe? Ele fica lindo. A grande diferença do acrílico para o acetato é justamente essa transparência, tá? Que vocês estão vendo. Isso aqui. Porque O acetato é meio ele fica- embaçado. Ele é meio embaçado e fica com Entendi. uns Arranhado. traços, umas ranhuras no papel, isso fica legal. Entendi, perfeito. Mas aí dá pra pessoa, tipo, fazer... Eu não sei se vocês já trabalham com modelos já prontos ou não. Tipo, eu tenho uma gama aqui de formatos, de opções, e a pessoa só vai modificando as informações ou não. Eu quero um convite completamente louco que eu vi no Pinterest, Aham. e aí vocês conseguem reproduzir? Como é que funciona? Então, a gente não trabalha com nenhum tipo de modelo, para nada, para convite, para papelaria, tem muita gente que pergunta os nossos vestidos de daminha que a gente lançou no ano passado, se pode usar a mesma estampa. A gente não trabalha com nada de modelo, porque cada cliente nosso está pagando pela exclusividade. A gente está desenhando Entendi. um projeto para eles, né? Então, se você virar pra gente, uma noiva virar pra gente e falar, fica mais barato eu pegar esse modelo aqui, por exemplo, e adaptar. Já perguntaram isso pra gente. A gente não tem como fazer isso por conta dos direitos autorais que os clientes pagaram pra gente por aquela identidade exclusiva. Mas a gente embarca em todas as ideias. A gente já fez um convite pra Lívia e pro Marcelo da Yellow Umbrella que foi inspirado em Pokémon, num papel preto, com shaping, How I Met Your Mother, várias referências super diferentes. Então, assim, a gente embarca na onda da criatividade, mas sempre com exclusividade. Mas até o que você perguntou, que você falou, se a gente vai pegando referências aqui, a gente pega, assim, referências, claro, porque também a gente tem que dar uma assistência para os noivos, porque é a primeira vez que eles estão casando, na maioria das vezes, né? Alguns não, mas a maioria das vezes é a primeira vez que eles estão casando e os especialistas somos nós. Então a gente precisa dar uma orientação para eles, porque também a gente deixar totalmente aberto e falar como que você quer o seu convite. Muitas vezes ele não vai saber. Ele nem sabe quais são as opções que tem. Então a gente entende qual tipo de evento que ele vai fazer, se é uma coisa mais clássica, se é uma coisa mais pro campo. A gente tem que entender isso deles, então por isso que a gente sempre incentiva essa conversa da gente ter com eles, fazer uma reunião. E a gente dá essa assessoria, fala, olha, pro tipo de casamento que você quer, é ideal que você use esse tipo de coisa, esses formatos, esses tamanhos, mais ou menos. Então, a gente dá essa base para eles também, porque também deixar totalmente em aberto são inúmeras opções. Quando a gente casou, cara, foi não, para vocês deve ter sido impossível. Loucura. Pois porque quando a gente mostra pro casal, a gente mostra algumas opções e já dá uma confusão mental. Então, pra gente que conhece todas as opções possíveis, você imagina a loucura que foi pra você escolher. Então, a gente dá uma funilada, mas aí dentro dessa funilada tem muitas opções para os noivos escolherem e se sentirem representados naquilo ali, né? E muitas combinações, né, que eles vão podendo fazer. Exato. E a gente vai sempre vendo, eu sempre gosto de dizer isso, ao longo do projeto, a gente sempre vai vendo passo a passo com os noivos. A Marina acabou de responder aqui, falando Friends, a gente fez o convite de casamento dela e do Marcelo com o tema de Friends. E não ficou uma que coisa, legal. ficou lindo, a gente adora o convite deles. A gente fez a moldurinha, mas uma coisa bem elegante, sabe? Não ficou aquela coisa temática infantil, ficou lindo. Então a gente Quem conhece os dois e sabe que eles gostam de Friends conseguiu entender a brincadeira. Inclusive na cerimônia, né? Lá no casamento você estava falando sobre o convite ser esse primeiro contato. Porque quem estava lá no casamento viu muita referência disso durante o casamento. Sim, né? Teve a e música, associa. enfim. A pessoa associa. Muita gente fala, por isso, do convite e tal. Isso, exatamente. Entende, né? O convite dos padrinhos deles também foram assim, foi com as frases, enfim, ficou bem legal, ficou muito lindo. Muito legal, então, muito legal. A gente pega as referências, entende o que vocês estão buscando, o que os novos estão buscando, e embarca junto e vai criando e vendo junto e vai dando essa assessoria, tipo, guiando, olha, isso daqui a gente indica para o texto, essa fonte aqui fica melhor a leitura, a gente vai criando e aprovando bem junto dos noivos. Muito bom. E aí,
a gente estava falando da questão do enredo, né, de escola de samba, das duas frases, que a segunda frase era vai pro lixo, mas precisa ser um luxo, né? E aí eu sei que a gente compartilha do mesmo pensamento, que a gente já trocou ideia sobre isso. E aí eu quero perguntar para vocês, gente, o que mais no casamento, além do convite, que vai pro lixo? Acho que a pergunta é ao contrário. É o que não vai pro lixo, né? Exatamente. O que fica são os noivos. Os noivos, A aliança. a aliança, o vestido. A comida a gente não precisa nem falar, né, do buffet. Ai, meu Deus, gente. Porque... Bolo, doce. Marcos, você é péssimo. Mas é porque, assim, é tudo pelo momento que você está vivendo ali. Quando você faz uma viagem, você fica com a memória da viagem. Você não traz você não traz a Torre Eiffel para casa. Você não vai. Exatamente. Você está conhecendo aquilo ali, você está criando uma emoção, você está criando uma memória e a experiência daquilo. Então, o convite entra nisso justamente para representar o primeiro contato com essa experiência. A primeira parte que seus convidados vão começar a lembrar do casamento de vocês, estão criando aquela memória afetiva com o casamento, né? A maioria dos nossos convidados, por exemplo, até hoje eles falam, cara, o único convite de casamento que eu guardei, que eu não consegui jogar fora porque eu amei, foi o de vocês. Tem um monte de amigo nosso que fala isso. Então, assim, é muito legal, porque não importa, eu costumo dizer isso, olha, não se preocupa se os seus convidados vão guardar ou não. Se eles guardarem, que lindo, que fofo, eu guardei, sempre guardei. Mas se eles guardarem, que legal. Mas se eles não guardarem, não é para isso que o convite foi feito. Não é para eles botarem na gaveta. É para eles entenderem como vai ser a festa, o que eles vão esperar, é para eles terem uma memória afetiva daquilo. E assim, tudo vai embora. As flores, gente, as flores morrem. Não, as flores todas vão embora. Aquelas forminhas de doces que os homens ficam enlouquecidos, porque, enfim, mas meu Deus, vai pro lixo. Vai, gente, vai pro lixo, mas tá ali compondo a mesa, tá compondo a decoração, tá compondo uma fotografia bonita. Exato. Um vestido Então, assim, de fato, tudo não necessariamente vai pro lixo, mas tudo se perde. Né? Nada fica. Muito então, provavelmente assim, você não vai usar o vestido de noiva de novo, sabe? Exatamente. Eu não tô mais nem cabendo no meu vestido de noiva. Ai, meu Deus. Oi, Isa dando oi pra gente. Oi. Então, gente, esse lance aí de vou economizar no convite porque ninguém guarda e vai pro lixo, isso é balela. Isso não funciona, não é assim que tem que ser. O convite, de fato, ele tem que ter essa importância, independente de quanto custa a festa, independente se é uma festa cara, se é uma festa barata, não importa. O importante é que ele passe aí essa autoridade do que vocês estão fazendo. E aí, lá no comecinho, eu falei que um convite mal elaborado traz alguns problemas. É porque lá na Casamentos, eu já vivenciei algumas experiências dessas. Tipo, teve uma festa de 15 anos lá, que era uma festa temática. O tema da festa era verde e vermelho e tudo mais. Tipo, a mãe da aniversariante super investiu na decoração e tal. E aí chegou Então, tipo, era um festão. E aí chegou no convite, ela mesma quem fez. E aí ela comprou lá na Calunga, aqueles papéis mais brilhosinhos e tal, não sei o que, era um papelzinho rosa. Aí ela colocou lá as estrelinhas e tal, não sei o que, ela diagramou tudo, ela imprimiu numa gráfica e tudo mais e entregou. E aí, gente, no dia da festa, tinha homens chegando aqui de calça jeans, tinham mulheres chegando aqui de macaquinho. E aí, quando a pessoa entra na porta da casa de festa, se depara com aquele mundo de coisa, e a pessoa se sente mal vestida para estar ali naquele ambiente, tem gente que não se importa, mas tem gente que importa. E aí a pessoa fica super constrangida, porque o convite não passou aquilo que deveria ter passado. Ele não falou para a pessoa que ia ser uma festão. Falou que ia ser uma festa simples, a pessoa foi de acordo. Sim. Exatamente, a pessoa foi de acordo. E aí, tipo, por exemplo, outras coisas que eu acho também que influenciam. A pessoa não confirma a presença. Ah, não, vai ser uma festa simples. Não vai fazer diferença se eu confirmar ou não. Não precisa. Não, é simples. E aí, a gente já não tem o hábito mesmo de confirmar. Sim. Se a gente não diz para a pessoa que, de fato, aquilo ali é importante, que está fazendo diferença no meu orçamento, que ela precisa confirmar, aí que ela não confirma mesmo. Então, tem vários detalhezinhos que eu já vivenciei. Eu queria até saber se vocês têm algum exemplo de experiência de vocês, do convite que não foi passado da forma correta e deu ruim no final. Tem. Assim, o exemplo que a gente falou do virtual realmente frequente. Os poucos que a gente fez só virtual, a gente teve esse feedback.
né? Que foi só o virtual, a pessoa não se sentiu convidada, não entendeu muito bem se ia vir um convite impresso, se não ia. E essa questão da roupa isso é muito importante bater nessa tecla. Porque tem noiva que fala que, tipo assim, tava entrando pro altar ou tava na festa e reparou que alguém tava de tênis. Ou reparou que alguém tava de calça jeans. Cara, você não tem que prestar atenção em mais ninguém além de você e seu noivo. Vocês são noivos naquele momento. Então, se você viu, é porque, assim, chamou atenção e incomodou. Então, você não pode ter um incômodo desse no dia, sabe? E muito possivelmente o convidado tá incomodado também. Sim. Porque tá todo mundo de terno e gravata, de smoking, de roupa super social e a pessoa tá lá que não entendeu. Ele se sente de fora, né? Ele sente, poxa, eu não entendi, tô de fora. Vai se sentir mal também com isso, com certeza. Exatamente. E aí, enfim, mais uma vez a gente provando aí que o convite tem que estar dentro das possibilidades. A pessoa tem que poder pagar por ele, mas ela precisa ter ter um cuidado muito especial com isso, né? E eu costumo dizer muito também que, assim, você não precisa fazer todos os tipos de impressão, todos o mais premium possível para você ter um convite de qualidade e que o seu convidado vai entender a sua festa. A gente faz muita adaptação aqui, a gente entende o que os noivos estão esperando da festa, do casamento, daquela celebração e entende também o que está dentro do orçamento deles. Então, a gente vai, vou te indicar. Cara, se você usar aqui um hot stamping, vai encarecer em tanto. E eu acho que se você usar, de repente, essa folhagem aqui, já mantendo na digital, você não vai perder em qualidade. Então, legal, a gente isso. aconselha que os noivos façam com qualidade dentro do orçamento, mas assim, não vou fazer tudo do mais premium, mas com uma empresa, com um local, ou vou fazer sozinho e não vai ter a qualidade que precisa ter. Porque você acaba, quem paga barato, paga 2 vezes, né? Acaba pagando 2 vezes. E isso já, você falou de casos ruins, isso já aconteceu algumas vezes com a gente. De uma situação muito chata do casal vir falar com a gente procurando, enfim, para começar a fazer de fato papelaria, e aí resolveu fazer em outro lugar por questão de preço e depois voltou para fazer com a gente num prazo assim mega curto, faltando um pouco mais de um mês para o casamento. E aí foi aquela correria, a gente até conseguiu atender, mas foi uma correria que não tinha necessidade de ter acontecido. E acabou que no final a pessoa gastou muito mais do que aquele orçamento que a gente passou lá no início, gastou 2 vezes. E já teve até casos também de noivos que tiveram esse tipo de problema, fizeram orçamento com a gente acho que pausou. Acho que travou, pausou. Agora voltou. Vendo... É porque pra gente nossa imagem ficou muito mais escura de uma hora pra outra. Normal, tá todo mundo vendo direitinho. Isso, agora tá normal, beleza. Tá. Então, assim, a gente já teve casos também de noivos que contrataram, a gente mandou uma proposta, ficou acima e acabaram contratando outra empresa ou fazendo em casa, sozinhos, e voltaram, e quando voltaram estavam com um prazo muito apertado, não ficou satisfeito ou recebeu com erro. Isso é muito comum, de noivos receberem convite com erro. A gente já ouviu história de fornecedores que trocaram a hora pelo dia, tipo... Caramba! Tipo, para 19 horas, botou que era o dia 19. Isso, exatamente. Então, isso já aconteceu. E aí, a gente não conseguiu atender por conta de prazo. Outros a gente conseguiu atender. Mas, assim, tem taxa de urgência, tem uma correria, tem um estresse que você não vai esquecer. Porque você teve um estresse, você gastou 2 vezes, enfim. É bem complicado. Então, mas a gente sempre orienta a fazer isso que você falou mesmo, tá? A gente sempre tenta deixar de uma forma... vamos dizer assim, no melhor custo-benefício, né? A pessoa gastando o mínimo possível, o mínimo que a gente consegue fazer de um orçamento para ela, mas sem deixar ela na mão, sem que seja uma coisa que é ruim, uma coisa que não vai dar o tom da festa dela, né? Então, a gente sempre tenta chegar nesse meio termo. Até pelo que a gente falou antes. Uma noiva que vai fazer, por exemplo, tudo, se ela quiser colocar tudo no hot stamp, ficaria muito mais caro, a gente ganharia muito mais com isso. Só que a gente não orienta fazer. A gente diz que não vai ser legal, que é melhor dar um destaque em alguma coisa, não em tudo. Então, a gente sempre consegue balancear e chegar nesse meio termo, sim. Ah, legal. E aí, a gente tá aqui falando de convite, que vai... A Isa até comentou aqui, ó, isso até compromete o clima da festa, o fato do convidado não estar... se sentindo confortável. Tem muita gente que chega na recepção, na cerimônia, fica pra cerimônia, não se sente confortável e vai embora. Sim. Porque, né, acontece com muita frequência. Sim, então, de fato, compromete mesmo. E aí, vocês estavam falando também a questão do convite de ir adaptando, é aquela questão do menos é mais. Não tem grana para fazer tudo?
faz Sim. o básico, mas aquele básico bem feito, né, gente? Que já se propôs a fazer, faz o negócio funcionando bem, que não vai ter essa dupla... Né? Eu ia falar esse duplo investimento, mas nem foi investimento, né? Porque um foi perda, né? Só a segunda vez é que foi exatamente. Tem é razão. que foi E não vai ter investimento. estresse, né? É muito importante não ter estresse. Não vai ter estresse, exatamente. E aí, que eu queria perguntar para vocês, que a galera fica falando dessa questão de jogar convite fora e tal, que não reaproveita, vai pro lixo e tudo mais. Dá pra gente reaproveitar convite de alguma forma? Então, dá. Eu até separei aqui para mostrar para vocês. A gente, primeiro, tem o convite papel semente, né? Tem papel semente que você recebe, rasga e planta. Deixa eu mostrar aqui. Esse daqui foi um convite que a noiva já tinha a arte, só pediu pra gente imprimir. Então, eu nem vou mostrar a arte toda, ó. Ele tem essas bolinhas que são as sementes e ele tem uma coloração diferente. Se você coloca ele perto do branco, olha, ele é meio acinzentado. Ah, legal. Então, o papel semente é uma boa opção para quem quer, eu quero entregar, eu quero que as pessoas rasguem depois e plantem, vira uma plantinha, fica super fofo. E uma outra opção é o convite. Olha, na frente ele é assim e no verso ele é estampado. A intenção desse casal foi que os convidados pegassem e fizessem um quadrinho depois. Então, é um quadrinho muito estampado. legal. Esse daqui também, olha. O verso também foi estampado. Então, as pessoas Dá depois... pra colocar com alguma mensagem, alguma frasezinha? Dá. Pra fazer... Eu tô em casa, né? Mas lá no escritório da Casamentos, a gente tem um convite que é justamente assim. Na frente é de fato o convite com as informações e atrás é uma frase, que agora eu não vou lembrar o que é, mas era tipo... não sei, não vou lembrar, mas era uma frase que até imitava as batidas de um coração, a tipografia dela. Sim. E era alguma coisa falando sobre morrer de amor e tudo mais. E aí eu emoldurei e tá lá na minha decoração. Sim. Então, e muita gente fez isso, muitos convidados fizeram isso. O convite foi lindo, maravilhoso, super deslumbrante, foi da forma como a noiva queria e a gente não jogou fora, porque deu pra reaproveitar. Então a galera pode pensar dessa forma também, né? De ter alguma coisa no verso para botar num quadro, para pendurar numa parede. Super clean na frente. A gente usou esse tipo de impressão do hot stamping nos nomes, em cobre. E o verso fica lindo, fica lindo. E os noivos, assim, a gente emoldurou o nosso convite de casamento aqui em casa. A maioria dos noivos fazem isso também. Fazem isso. Dão o próprio convite e colocam numa moldura em casa. Ah, tá. Acabou. Sim. É que eu tenho papel, gente. Aí eu tô aqui só lendo os papéis para não deixar nenhuma pergunta passar em branco. Sim. Isso. Aí, gente... Não, peraí, agora eu me perdi aqui. Esse papel aqui já foi. E aí, vamos lá. Ah, sim, que eu queria perguntar para vocês. Convite não anda sozinho, né, gente? Ele tem amigos que vão com ele. Que a gente chama de identidade visual, de papelaria, não sei como é que vocês se referem a isso. Mas aí eu queria que vocês explicassem para a galera que não faz ideia do que a gente está falando, o que seriam esses acompanhantes aí do convite? Então, a identidade visual, eu comparo muito com projetos de decoração. A gente faz um projeto de identidade visual, que a gente é a parte artística, de criação, estampa, tipografia, paleta de cores, aquarelas, tudo que for englobar o seu projeto visual, né? Então, esse é o projeto. E aí tem os itens. De itens de papelaria, Mora, tem muita coisa. A gente tem mais, eu acho que agora a gente já está em mais de 50. Tem muitos itens que você consegue. É muita coisa, é um mundo à parte, Mara, sério. Coisa, acho que tá em 60 e alguma coisa. Porque que você consegue isso, personalizar gente? tudo, assim. Eu quero personalizar, a gente consegue fazer. Eu quero personalizar a Havaiana. Todo mundo já sabe que a Havaiana dá para personalizar. Eu quero personalizar canga. A gente faz canga, vestido de daminha. Você falou aí de vestido de daminha, é isso que eu ia perguntar. Vocês imprimem o tecido, é isso? Isso, a gente pega a estampa, monta a estampa, imprime no tecido e faz o vestido ficar a coisa mais linda do mundo. Vocês já fazem o vestido também, vocês não só entregam? Gente, sensacional! O vestido, o hobby, a canga, saia pareô, lenço, echarpe, samba canção, pediram pra gente. Pros padrinhos, tudo. Caramba, vocês conseguem produzir tudo. Então não é só a questão ali do evento, tem um monte de coisa que envolve. Tem até, agora a galera tá fazendo muito como chama, gente? Despedida de solteiro. E tem um monte de coisa personalizada de despedida de solteiro, né? Maiô, copo, taça, dá pra fazer tudo. Tudo que puder ir com a sua identidade. Tipo assim, o que a gente não faz, por exemplo, eu não faço maiô.
Mas se você quiser que eu mande o seu logotipo ou algum elemento da sua identidade visual para você, né? ou estampa, enfim, para você imprimir, a gente manda legal. para você Porque mandar isso... produzir a parte. Entendeu? Porque isso é de propriedade do cliente. Exato, Isso. exato. Legal. Tem direito à identidade visual dele. Então, o que o cliente for precisando de estampa e tal, a gente vai mandando. E o que a gente produz, ele também pode fazer com a gente. Mas isso que você falou de despedida é muito legal. Porque esses gifts de madrinha, de padrinho, sempre entram nas despedidas. Caixa personalizada e vai com um presente dentro. Uma necessaire, uma canga, uma saia pareô, alguma coisa dentro que usa... O que é saia pareô, gente? Saia pareô é tipo... Sabe quando você amarra a canga? Tipo, você dá um nó assim na frente? A pareô, ela é em um formato que transpassa e você amarra Ela já atrás tem, ou do lado. entendi. Tá, Tem entendi. formato de transpassar. Aí fica até com uma fenda bonita na perna e tal. Isso. Tá, E aí entendi. dá pra ir com a estampa, enfim. Mas isso que a gente tá falando são os gifts. Aí tem papelaria mesmo, que é menu, reservado, lágrima de alegria, que é o lencinho pros chorões na cerimônia. Eu uso muito. Quando não tem casamento, eu uso a gravata dele. Ai, meu Deus. Sempre que não tem, eu uso a gravata dele, porque eu choro muito. Que mais? Tem chuva de arroz, tem cone. Tem pra tag de doce. agradecimento, se a pessoa quiser. Tag de agradecimento. Às vezes, Ó, quando é... A Marina falou aqui, é incrível o convite em casa, engraçado como teu convite é moldurado logo na entrada, dá o tom de como é a nossa casa. E ela foi a noiva do convite de Friends. E eles têm emoldurado, a gente presenteou eles com um convite emoldurado. Sem contar o que é legal ter de lembrete bem visível de como começou. Com certeza. É verdade. Não tinha pensado nisso. É Você isso tem aí. logo na entrada de casa, você já vê ali e lembra do casamento. É uma memória muito legal. É muito legal. E não joga fora, né? Se o problema é esse, tá resolvido o problema. Exato. Eu comecei a rir quando você perguntou sobre todos os outros itens que acompanham, porque é uma coisa curiosa de quando a gente vai fazer uma reunião com um casal e algum dos dois é mais desavisado, não conhecia, a primeira vez que estava ouvindo falar de convite, e aí a pessoa toma um susto. Quando a gente falou do convite, aí fala, então, papelaria do dia. Quando a gente coloca tudo na mesa, a pessoa, é todo Mas um tem isso universo também? dentro, né? A gente vai com calma para não assustar, porque que é então muita eu falo coisa. básico e aí vou falando, mas tem também isso, para a pessoa também não assustar. Acho que é Meu até legal, Deus, né? é um mundo. Acho que é até legal a gente falar o que é o essencial, né, da papelaria do dia, né? Sim. Cara, de papelaria do dia, o que a gente chama de essencial é reservado de mesa. Isso vai muito também do cerimonial e da decoração dos noivos. Mas o básico, assim, é reservado de mesa para você garantir que, assim, ou seus padrinhos, não sei se a maioria reserva só para a família, né? Para os mais velhos e para a família mais próxima. Então, reservado. A lágrima de alegria para as pessoas não ficarem chorando na gravata. Na gravata do marido. Menu é muito interessante. E aí, menu, a gente tem alguns tipos. Porque o menu, ele pode ser por lugar, que vai em cima do suplá, ou pode ser um por mesa. E aí vai variar das informações que você tem. Mas é muito interessante o menu. Sabe o que eu acho legal do menu? É porque, às vezes, as pessoas elas querem umas cores, assim, que não existem na vida real. Sim. Você só consegue fazer aquela cor imprimindo coisas. Sim. Né? Tipo, não tem flor daquela cor. Às vezes, a empresa que aluga a toalha não tem aquela cor específica, aquele azul Serenity, não sei das quantas. Então, o menu é uma forma que você consegue trazer aquela cor específica que você quer, né? Aquele Pantone específico para o ambiente da decoração. Então, o menu eu acho muito legal, principalmente nesses casos que a cor é algo, assim, muito surreal, assim. Sim, sim. Muito fora do que temos no Brasil. Sim. E além do que, a papelaria do dia, ela compõe a decoração, né? Então, Total. assim, você tem reservado ali na mesa que não tem identidade nenhuma, imprimiu com uma fonte do Word normal, branco, fica super, sabe, brigando com a decoração que tá linda. Então, se você coloca um reservado de acordo com a decoração, de acordo com a identidade, ele conversa. E o menu, uma coisa que é muito interessante, a gente pelo menos não tinha... A gente sempre indica fazer o menu, porque é legal você indicar para os convidados, mas a gente se tocou disso no último casamento que a gente foi, que foi quando uma grávida amiga nossa pegou o menu para ver o que tinha de bebida sem álcool. E a gente nunca tinha pensado nisso. Essas pessoas, as grávidas, uma pessoa que não come... Os veganos. Vegano, alérgico, eles As vão crianças. eles vão pegar para ver o que tem de opção para eles. Com então certeza. é um informativo muito importante. Com certeza. Importante. E aí, eu queria até perguntar uma coisa aqui, mas acabou fugindo, mas enfim, se voltar eu lembro. Mas o que eu queria falar é que, por exemplo, acontece muito, assim, do convite, da decoração ser de um tipo. Acontece até comigo, assim, com meus clientes mesmo.
A decoração é de um tipo, aí o convite já foi mandado fazer, então não tem o que fazer no convite. Sim. Aí eu falo, gente, não, vamos fazer o menu e tal, não sei o quê. Aí o menu é outra coisa. Aí vamos fazer a pista de dança. A pista de dança é outra cor, é outro negócio, nada conversa. Para essas pessoas elas não se importam, e tá tudo bem também, o casamento é delas, então quem tem que se importar de fato são elas mesmas. Mas, às vezes, elas nem se ligaram que tinha uma possibilidade de você ir ligando todos esses pontos. É. E aí, quando a pessoa gosta dessa coisa do visual, de design, enfim, ela gosta de olhar coisas bonitas, mesmo que ela não entenda exatamente o que, mas ela gosta de ver coisas bonitas, aí isso faz muito sentido, porque tudo combina. Né? E aí a pessoa vê o convite, chega na festa, lembra do convite, olha na mesa o reservado, aí olha para a pista de dança, é a mesma estampa. Então, quando tudo ali está harmonizado, o cliente fala, caramba, eles pensaram, a caixa do banheiro às vezes é a mesma estampa também, então, cara, eles pensaram em tudo mesmo e tal. E a festa, gente, é pro convidado, porque se a festa é para os noivos, então eles vão casar sozinhos. Vão fazer um envelope, vão viajar e casar sozinhos. Exatamente. Então, já que você está convidando ali 100, 200, 300 pessoas para estar ali, quando essas pessoas percebem esse carinho, percebem esse cuidado, que tudo ali foi pensado para eles, é muito legal, muito legal. Então, essa questão da papelaria, eu acho que tem várias coisas que trazem carinho, mas a questão da papelaria, eu acho que é visivelmente ali o carinho ali, a gente está vendo o carinho ali da forma como eu estou falando. Então, é muito legal. Da identidade visual. De ser todo o projeto só. Até o exemplo do convite da Paula, que foi usado... Essas flores mesmo foram usadas para fazer um quadro que estava no dia do casamento. Alguns quadros, né? A Andréia Capes, ela pediu pra gente alguns arranjos, pra gente criar alguns arranjos com as aquarelas. Fizemos uma estampa. Tipo assim, na semana do casamento ela teve essa ideia de melhorar, de deixar a decoração ainda melhor, mais bonita. E aí a gente mandou pra ela alguns arranjos e ela colocou em quadros enormes atrás do bar. Ficou lindo, lindo, lindo. Ai, que legal. Então, realmente, isso que você falou é o que a gente fala aqui. Você está contratada, inclusive. É o que a gente fala, cara. É o que a gente fala, de estar tudo conversando, tudo dentro do mesmo projeto. E o convidado se sente super abraçado com isso. Quando ele chega lá, e é um sonho, sabe? Seus convidados são as pessoas mais importantes da sua vida. Então, elas também vão se sentir muito felizes com aquele momento. Então, é importante que você também dê isso para elas, dê esse carinho, né, para elas. É muito importante. É isso aí. E aí, gente, vocês falaram em algum momento aqui da nossa conversa, vocês falaram de prazos, né? Prazos são importantes. Muito. E aí, cadê? Até perdi meu papel aqui do prazo. Mas eu ia perguntar para vocês, tem prazo para a gente contratar o... Peraí, gente, deixa eu me achar aqui. Tem prazo para a gente contratar, vocês mandarem produzir e entregarem para os noivos, né? Tem. Qual que é esse prazo aí, mais ou menos? Quando que eles precisam... Pensar no convite pode pensar desde sempre, mas quando que eles precisam fechar um contrato? Tá, então, isso vai variar um pouco se o casamento é Destination Wedding ou não, mas eu vou falar primeiro não sendo Destination Wedding. Você casando na sua cidade e tudo normal, você não vai ter uma viagem, não vai ter um deslocamento, né? Então, assim, de 6 a 9 meses é um prazo legal para você começar. 9 meses é um prazo ideal, 8, 9 meses é um prazo ideal. Por quê? Se você for fazer um Save the Date, o Save the Date virtual, o ideal é que você envie com 6 meses de antecedência. Então, quando você contrata a gente com 9, a gente já tem uma janela boa para criar, para entender, começar o desenvolvimento. E aí, com 6 meses, você mandar o Save the Date. Então, o que a gente aconselha é que 6 a 8, 6 a 9 meses antes do casamento, você já esteja contratando isso com a gente, tá? Mesma coisa para convite dos padrinhos também. Convite dos padrinhos, o indicado também é aí... Você pode entregar 6 meses, 5 meses, menos que isso, não é indicado por nenhum cerimonial que a gente tenha parceria. Realmente, a maioria dos cerimoniais indica que seja entregue aí com 5, 6 meses de antecedência, mas você pode entregar com mais antecedência também, porque os padrinhos e madrinhas têm que pensar na roupa. Se você for definir um modelo específico ou cores específicas, eles têm que se programar. E a maioria dos noivos também pensa num presente para convidar nesse momento. Então, o presente tem um prazo de produção. Mais elaborado, né? É mais elaborado. Por exemplo, eu vou dar uma necessaire para as madrinhas e um boné para os padrinhos, para usar no making-off, para usar no chá. Então, tem esse prazo. Então, de 6 a 8 meses, a 9 meses é um prazo legal para contratar.
6 meses é um prazo legal para entregar save the date para todos os convidados e presentes de padrinhos. E a gente costuma entregar os convites para os noivos prontos 2 meses antes do casamento. Para que entre 30 e 45 dias antes do casamento, eles já estejam distribuindo, já tenha tudo distribuído. Porque também é um trabalho distribuir convite, né? Essa era a minha segunda pergunta. A gente até estava falando da questão do convite virtual, que não tem esse... As pessoas gostam de receber os noivos, assim, gostam de receber os noivos em casa. As pessoas gostam de receber o convite em mãos, Sim. né? Então é muito carinhoso, assim, tem gente que não tem como, não dá, contrata um serviço aí de entrega, expresso e tudo mais, e o motoboy sai entregando. Mas quando a pessoa consegue ir na casa do convidado e entregar o convite, é muito legal. E aí isso o convite online, o virtual não proporciona. Não. E a pessoa, de fato, precisa desse prazo aí mais extenso para conseguir ficar indo na casa das pessoas para entregar. Sim. Então, uma dica que a gente dá nessa questão de entrega de convite, a gente fez isso no nosso casamento, inclusive, se você for fazer um chá de panela, chá bar, algum tipo de chá, algum tipo de reunião, jantar com os padrinhos, enfim, aproveitar esse momento para entregar os convites. Porque, por exemplo, num chá você vai chamar, se não todo mundo, boa parte dos seus convidados, né, para o chá. Então você já aproveita aquela reunião, aquela festa, é um momento muito legal, já distribui boa parte dos convites. A gente fez isso no nosso chá de panela e foi assim, foi muito legal. É um momento muito especial. Já adianta a vida também. Adianta a vida, adianta muito. A gente entregou mais de 70% dos nossos convites no nosso chá, adiantou muito a nossa vida, porque cada um é de um lugar, então adianta bastante também fazer isso. Ah, legal. Essa seria a minha segunda pergunta, né, do prazo para eles, o que vocês indicariam para eles entregarem. E deixa eu ver. Não, isso aqui eu também já perguntei tudo, gente. Eu fui muito boa aluna. Perguntei tudo que eu me propus a perguntar. Que maravilhoso. E conversa boa passa rápido. Gente, passa muito rápido, porque vejam vocês, são 1h04. Agora, eu não lembro que horas que a gente entrou. Vocês lembram? Eu acho que foi meio-dia 10, meio-dia 11. Então a gente ainda tem tempo aí antes de cair. Alguém tem alguma dúvida aí, gente, para perguntar? Gente, vocês têm alguma dúvida? Aproveitem. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa para cá. Acho que a gente respondeu todo mundo que... Eu acho que sim. Que perguntou. Deixa eu até mostrar, vou aproveitar, né, que eu tô aqui, deixa eu mostrar. Então aproveita. Ó, a gente tá falando de material, esse daqui é um convite que a gente fez no papel algodão. Ele é 100% algodão, esse papel é maravilhoso. E a gente legal! As bordinhas são rasgadas à mão e pintamos com tinta. Então, olha, boa parte da borda é pintadinha e ele ficou super lindo. Então, materiais diferentes que os noivos queiram também trabalhar, que tem alguma ideia, a gente também super embarca. Então a gente já falou de papel semente, falou de papel algodão, falou de acrílico, que são materiais que não são tão convencionais assim. Sim. Né? Super o que mais? Aí o Marcos falou do envelope, que pode ser uma necessaire, pode ser uma bolsinha para colocar o convite para as madrinhas, para as mães, né? Convites para as pessoas mais especiais. Uma pastinha, alguma coisa do tipo. Uma pastinha, né? Uma coisa legal então, assim, o céu é o limite, né? O céu é o limite, gente. E uma coisa legal de falar são os tipos de fechamento. A gente tem muito essa dúvida, né? Você até falou, acho que no início, tipo, colocar um imã vai acabar encarecendo. O que encarece, o que não encarece e quais os tipos de fechamento de convite que a gente tem, né? Por exemplo, esse daqui foi o que eu mostrei, é de imã. Do imã. E tem uma ponteira e tem o imã, mas poderia ter só o imã, não precisa. Esse daqui, ó, foi com uma cordinha. Ele poderia ir com uma tag aqui, em vez de ter a caligrafia no verso, mas ele foi com um cordão encerado. E o lacre de cera, esse daqui eu até abri para mostrar para vocês, olha. Que esse lacre de cera, o que a gente faz é o lacre de cera original. Então, quando você abre, ele ou pode sair inteiro ou ele pode dar essa rachadinha. Que legal! É bem legal. Vocês fecham ele na hora, né? Não é aquele lacre. Isso. Que, deixa eu ver se eu entendi. Tem alguns lacres que a gente até compra na internet que eles já vêm redondinhos, já vêm prontinhos. Esse não. Esse vocês pegam a cera, derretem ali, vem com aquele negócio que eu não sei como chama e carimba. Finete. Isso. Finete, isso, exatamente. Legal. Esse tipo de coisa que a gente fala, que é a mão de obra e o tempo de trabalho que leva para fazer isso também. Que é mais artesanal. Porque tudo é artesanal, exatamente. Vai pronto para vocês, tá? Tudo que os noivos forem fazer, ele vai embaladinho, vai pronto direto para vocês, eles não têm trabalho nenhum.
Só entregar. E aí, por exemplo, no caso dos noivos que optaram pelos convites individuais, eles mandam também a lista de convidados com o nome do convite principal e quantos convitinhos ele quer que tenha lá dentro desse convite principal. Sim, não precisa ficar ele disso. colocado. Importante, porque a gente entrega ele já montado, né? Então, a gente tem uma lista, um Excel, que a gente manda o modelo, que a gente manda para os noivos. Aí eles colocam exatamente como eles querem o tratamento, né, de cada convidado. O querido, padrinho, não, já manda certinho como que é a caligrafia. Que não é a mesma lista que manda pro cerimonial, hein, gente? Não é a mesma lista. O querido. Exatamente. Cerimonial só precisa ter o nome, né? O nome e sobrenome. Só o nome. Sem apelidos. Sem apelidos. Aqui a gente precisa da lista como vocês querem escrito aqui atrás. Então, assim, vai ao querido, ao amado, ou vai com apelido. E aí já vai com a quantidade de convite individual do lado pra gente já mandar montado. A gente não manda desmontado pra você se virar. Vai tudo pronto e cada convite vai embaladinho separadamente pra não manchar, não sujar e você entregar direto pro convidado. E aí, uma outra pergunta que me veio aqui à cabeça agora. Pessoas, às vezes, têm uma lista lá de espera, né? À medida que os convidados vão confirmando que não vão, eles vão chamando outras pessoas. Sim. Aí, para isso, então, eles já pedem uma quantidade extra de convite. Dá para fazer convite individual a mais? Como é que funciona isso? Importante isso, realmente. A gente sempre indica dos noivos fazerem 10 a 15 unidades a mais dos convites e dos convites individuais. Individuais pode ser até um pouquinho mais, tipo 30, acho que é uma quantidade legal, porque é um convite que não sai tão caro e se você tiver de stand-by é mais fácil. Porque se depois você for precisar produzir, dependendo do tipo de impressão que você tem, vai ter um mínimo de 50 unidades, então não vai valer a pena. Entendeu? Entendi. Então a gente sempre indica, tipo assim, eu preciso de 100 convites principais e de 200 individuais. Faz 115, 120 dos principais e uns 230 dos individuais. Porque vai surgir gente, você vai ter imprevisto, vai ter aquela pessoa que você, por exemplo, não vai convidar mais e já está caligrafado. Então você vai precisar usar outro. Trocar outro envelope. Da caligrafia, exatamente. Tem a margem de erro também da caligrafia, tipo, errou, perdeu um envelope, tem que ter uma porcentagem a mais para poder, enfim, não ficar contado. E aí, aqui, como a gente faz? Esse stand-by que a gente tem, tipo, a quantidade que você quiser, a gente deixa de stand-by com a gente não entrega para os noivos. Porque aí, assim que eles tiverem essa segunda leva, a gente já faz rapidinho para poder entregar. Então, isso funciona tanto para caligrafia quanto para tag. Aí eu peço, se for o caso de dividir em duas levas, né? Eu peço para juntou a primeira leva, ok, a gente entregou tudo. Você junta uma segunda leva com, sei lá, tem 15 convites ainda, junta os 15 nomes, a gente prepara esses e te entrega numa segunda leva, entendeu? Aproveitando que a gente está aqui, obviamente, a gente já falou bastante sobre convite, mas a gente fez um post há pouco tempo no nosso blog, na semana passada, um post muito completo, que a gente está chamando de Guia Definitivo de Convite de Casamento. Então, vocês podem entrar no nosso Instagram mesmo, vai ter link para lá, ou no donameli.com, nosso site. Já direciona direto para lá. Já tem link para lá, mas também no nosso site acha super fácil. E aí tem todas as informações muito mais aprofundadas do que a gente falou aqui, né? Tem todas as opções de papel, de técnicas, de convite, enfim. Tudo isso que a gente está falando, só que bem destrinchado, gente. Tem de tudo. Denso, né? Tem todos os tipos de papel, acabamento, o que você deve botar de informação, quantidade, tem tudo, prazo, tudo. Então, vale a pena dar uma olhada lá. Então, maravilha, gente. Só ir lá, então, e conferir tudo. E qualquer dúvida também que tenha, manda um direct para vocês, ou manda um direct para mim, que a gente vai resolvendo, tá? Agradecer vocês por terem aceito o convite, foi muito legal. Eu acho que a gente falou, assim, sobre muitas dúvidas bem de sempre, assim, que todo mundo tem. Foi muito bom poder falar aqui com vocês, poder compartilhar aqui sobre a questão de convite vai pro lixo, tá? Porque, de fato, é uma coisa que me incomoda e eu tenho certeza que incomoda vocês também. Então, foi muito legal poder ter falado sobre isso. E muito obrigada. Ai, obrigada a você. Então, pronto. Então, essa live fica por aqui. Numa próxima oportunidade, estaremos aqui novamente para falar sobre um outro assunto, porque convite é assunto que nunca falta, nunca acaba. Tem sempre muita coisa para falar e eu adoro falar sobre isso. Então, vai ser um prazer ter vocês aqui numa outra oportunidade. Ai, obrigada, Amora. Amamos. Que bom. Então, gente, um beijo. Muito obrigada a todo mundo que esteve por aqui, a galera que interagiu. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.